através do profeta, declarou Deus: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias, e profetizarão. Hoje se cumpre esta palavra. Vivemos dias em que o Espírito Santo de Deus se manifesta em toda parte. O Espírito Santo levanta um povo para Deus, preparando para os dias do fim. Através deste operar do Espírito, vidas são transformadas, o Evangelho é vivido, o Senhor é louvado e a igreja é restaurada. Ó Espírito Santo, venha operar mais neste mundo, levando vidas a conhecer Cristo, levando vidas a viver em Cristo. Prepara um povo que lhe seja fiel e testemunhe seu nome com poder. Conduz o povo do Senhor ao mais completo louvor, à mais pura adoração, em espírito e em verdade. Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito Santo vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito Santo Sabe, meus irmãos, que batalha violentíssima. Eu chamo sua atenção. Eu vou ler para você agora a mensagem que Deus enviou. E você vai julgar, ler Jeremias na Bíblia Viva, capítulo 3. Eu falei assim, Bíblia Viva, por quê? Aí eu fui ler, rapaz, vamos analisar.
Mas antes, eu quero que você dê atenção. Se possível, eu não posso ler, que é muito tempo, mas leia. Não deixe de ler Esdras capítulo 4 e capítulo 5. Preste atenção na minha pregação e você vai ver as pedras vivas que Deus quer restaurar. Olha lá. Há uma lei que diz, está escrito na Bíblia Viva, no capítulo 3 de Jeremias, uma lei que diz o seguinte: se o homem se divorciar da sua mulher e ela se casar novamente, ele não poderá voltar a se unir com ela, porque ela está contaminada. Olha que coisa tremenda. É desmoralizante, é humilhante, é ultrajante. Fazer isso seria espalhar o pecado por toda a terra. Porque todo mundo vai medir, julgar, condenar, falar, caluniar, difamar. Vai ser assunto que não acaba mais. E tudo isso traz o pecado. O pecado da língua, o pecado da concupiscência dos olhos, da soberba da vida, o pecado do ouvido, que passa a ouvir as raízes de amargura, ressentimentos, mágoa, tristeza, falação, mexerico, fofoca, é pecado sobre toda a terra. Você está entendendo a revelação? Veja, você me deixou, diz o Senhor, e teve muitos amantes. E os amantes, você quer saber onde foi que você arrumou tantos amantes? Na internet. Futebol. Quantos ídolos? Artistas de teatro, quantos ídolos? Artistas de cinema, quantos ídolos? Artistas da música sertaneja, quantos ídolos? Do pop, do rock, do funk, quantos ídolos? As novelas, quantos ídolos? Sabe, meu amigo, os programas, os videogames da vida, quantos ídolos? Os Tinders da vida, o Zap Zap da vida. Ah, meu Deus, as redes sociais com suas variantes. Você me deixou e teve muitos amantes, como uma prostituta qualquer. Muitos amantes como uma prostituta qualquer. Mas apesar de tudo isso, diz o Senhor, volte para mim. Volte para mim. Passe os olhos por toda a terra. Olhe bem para todos os montes e morros. Existe um único lugar onde você não tenha cometido adultério, deixando-me de lado e adorando falsos deuses? Isso é literal, amigo. Mas se você parar para fazer suas contas, o que a internet fez na sua cabeça? Depois que você ganhou um celular, você abandonou ou não abandonou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador? Você é como prostituta, esperando um cliente nas esquinas escuras, sozinha, como um árabe no deserto. Você esperava os seus amantes e sujou a terra, você sujou o teu coração com o pecado da sua prostituição. Você sujou o teu coração, tua alma, teu espírito, tua mente, teu cérebro, teus sentidos. É mentira? É mentira? Não, não é mentira. É por isso que as chuvas da primavera não vieram e houve seca. É mentira? Não, não é mentira. Quero que você observe a quantidade de detalhes que o profeta Jeremias falou a respeito da igreja de Deus na terra naquela época. Israel era a igreja de Deus. Judá era o remanescente de Deus já naquela época.
Você sabia disso? Não? Então eu estou falando. Judá era remanescente de Deus naquela época. Israel era a areia do mar. Era, não, é a areia do mar. E veja que Deus não quer perder nenhuma das duas, mas veja o caráter das duas igrejas, Israel e Judá. Assim você compara a igreja que está lá fora e a igreja que eu dirigi pelo Espírito Santo todos esses anos. E veja que coincidência. É por isso que as chuvas da primavera não vieram. E houve seca, você deve se lembrar. Seca, miséria, desgraça, ruína, perdição, prejuízos e mais prejuízos. Foi assim ou não foi? Mas você é mesmo uma prostituta e não sente vergonha disso, não tem pesar, não tem remorso, não sente tristeza, não se arrepende. E foi isso que eu vi, meus irmãos. Olha que coisa interessante. E apesar de tudo, você ainda se dirige a mim dizendo: meu Pai, o Senhor sempre foi meu amigo. Certamente não vai ficar zangado por uma coisinha à toa, vai? Quer dizer, os crentes sempre vão achar que não cometeram nada, que não fizeram nada para magoar o coração de Deus, entristecê-lo, abatê-lo, humilhá-lo, desprezá-lo. E eu passei quantos anos pregando: você sabe, filho meu, alegra o meu coração para o que eu tenha que dizer alguma coisa àquele que me impropera, que me envergonha, que me ultraja. Eu cansei de falar, eu falei durante anos e anos essa realidade. Que nos nossos erros, pecados, iniquidades, na idolatria, na feitiçaria, nos encantamentos, nós envergonhamos o nosso Deus. E muitos acham que não fizeram nada, e Deus está falando aqui. Que muitos dizem assim: meu Pai, meu Deus, o Senhor sempre foi meu amigo. Certamente não vai ficar zangado por uma coisinha à toa, vai? O Senhor não vai esquecer, ou melhor, o Senhor não vai esquecer tudo. É como que dando ordem a Deus para Deus assim: você não cometeu nenhum pecado, nenhuma iniquidade, está tudo bem. Não, não é bem assim não, meu amigo. Deus replica e diz: você fala muito manso quando se dirige a mim, mas continua a cometer o pecado sobre pecado. Que coisa tremenda. Que coisa tremenda. Eu recebi outra mensagem do Senhor durante o reinado de Josias. Você viu o que fez a malvada nação de Israel? Como uma esposa infiel que se entrega a outros homens, sempre que tem oportunidade, Israel adorou outros deuses em todos os montes e debaixo de todas as grandes árvores. Olha que coisa tremenda. Grandes árvores, grandes ídolos. Eu pensei que depois de fazer tudo isso, ela se arrependeria e voltaria para mim, mas não voltou, diz o Senhor. E Judá, sua irmã, aqui ó, sua irmã infiel, viu essa constante traição. Era assim que a gente media e julgava os de fora. Media, julgava e condenava. E dizíamos que nunca faríamos o mesmo. Mas não deu a mínima importância, nem mesmo quando eu me divorciei da infiel. Não levou em consideração. Pelo contrário, ela mesma se entregou abertamente à prostituição. E isto através do celular. Porque até o celular, a igreja era santa. No comportamento, no sentimento, na natureza, na mansidão, na temperança, na bondade, na benignidade. Mas depois do celular, depois da internet, notebook, como é que chama essas coisas aí, rapaz? Computador, notebook, tablet,
smartphone, sei lá, essas gotas aí. Ela mesma se entregou abertamente à prostituição, indo adorar outros deuses. Para ela não havia diferença. Adorou com um grande barulho deuses de pau, deuses de pedra. E com isso o pecado se espalhou por toda a terra. Espalhou por toda a igreja, que ficou contaminada aos olhos de Deus. E eu me recordo o quanto eu chorava, o quanto eu pranteava, o quanto eu pregava. Meu Deus, o que está acontecendo? O que é isso? Como? Por que acontece dessa forma? O que aconteceu? E depois de fazer tudo esse mal, a infiel Judá voltou para mim. Mas o seu arrependimento era puro fingimento, diz o Senhor. Sabe o que significa isso? Quando eu preguei e disse: o celular está destruindo a igreja, o celular está doendo os maridos, esposos, os jovens, moças e rapazes, vocês estão tudo em queda, desgraçados, arruinados, se livrem dele. Só usem se for extremamente necessário. Deus falou que isso era para usar única e exclusivamente para trabalhar, para fazer o que era digno. E muitos então disseram que abandonaram o celular, que venderam. Mentira, estava guardado as 7 chaves. Até que a coisa esfriou. Quando a coisa esfriou, daqui a pouco um foi aparecendo com o celular aqui, outro ali, outro acolá, e a prostituição voltou de novo. Então, aquele arrependimento era puro fingimento, como está aqui, diz o Senhor. Na verdade, o Senhor diz que Israel, a infiel, é menos culpada que a Judá, a esposa mentirosa e traidora. Sabe por quê? Israel não tinha comunhão com Deus como vocês têm. Comunhão com a palavra, com os 7 Espíritos de Deus, com todo o entendimento, discernimento e sabedoria. Por isso Jeremias vai dizer a Israel: Israel, Israel, meu povo pecador, arrependa-se e volte para mim. Eu tenho muito amor e gosto de perdoar. Olha que coisa tremenda. Isso é um Deus maravilhoso. Eu venho falando isso faz anos. Eu gosto de perdoar. Se você fizer isso, eu não jogarei sobre você o meu castigo, nem continuarei zangado para sempre. Você precisa apenas reconhecer o seu pecado. Confesse que desobedeceu ao Senhor, o seu Deus, e que o traiu, adorando ídolos debaixo de toda árvore grande. Confesse que você não quis ouvir a minha voz quando eu lhe ensinava o caminho certo. Olha que coisa tremenda. Então Deus está pedindo que haja confissão. Haja confissão. Haja sinceridade, haja verdade, haja transparência. Sabe por quê? Para que na confissão você não ande com astúcia e fingimento, falsificando a palavra de Deus, em nome da vergonha. Quando nós confessamos, nós tiramos as pessoas do pecado. Quando nós confessamos nossos pecados, iniquidade, nossas transgressões, elas entendem o nosso estado, nossas misérias, e se compadece, sente pena, dó, comiseração, e muitos querem até nos ajudar, para que possamos vencer as dificuldades, e se humilham e choram conosco. Mas quando não confessamos, faltamos com a verdade, com a sinceridade, ignoramos a onisciência, onipresença e onipotência de Deus, e ainda colocamos as pessoas sob um efeito de imaginação contrária, porque muitos querem saber o que está acontecendo, o que houve, como foi, por quê. Filhos pecadores e desobedientes, arrependam-se e voltem. Veja, Deus não condena nenhuma criatura.
As pessoas é que se condenam nos seus próprios erros, pecados, iniquidades, nas suas transgressões. Elas se condenam nas suas injustiças, nas suas maldades, na sua desobediência, na sua insolência. Eu sou o seu verdadeiro mestre e de trazer alguns de vocês de volta à terra de Israel, isto é, à igreja. Um daqui, outro de lá, dessa e daquela família. Eu vou lhes dar pastores verdadeiros, que pensam e sentem como eu. Eles vão guiar todos vocês com sabedoria e inteligência. Quem são esses pastores? Os que são formados na revelação da verdade, provados, purificados e lutando com todos para serem embranquecidos. Homens que também já sofreram e padeceram as aflições e as tormentas, mas que perseveraram como pedras vivas para a edificação do templo do Senhor, e que sabem desde já que eu tenho ensinado que todos têm que ter a mesma natureza de Deus, o mesmo Espírito, a mesma piedade, a mesma caridade e fraternidade, para oferecer o perdão a todos, sem medir, julgar ou condenar, mas compreendendo, entendendo e estendendo a mão e dizendo: eis-me aqui, expiando os vossos pecados para a salvação, não mais para medir, julgar e condenar. Por quê? Porque hoje nós somos movidos pelo Espírito de Deus e passamos a ser como verdadeiros pastores, que pensam e sentem como o próprio Deus. E somos guiados por seu Espírito de verdade, Espírito de sabedoria, Espírito de inteligência, Espírito de piedade, Espírito de conselho do Senhor. E então, quando a população de Israel crescer novamente e a terra estiver cheia de gente, o Senhor promete que vocês não terão mais saudade dos bons tempos. Vocês não sentirão saudades da arca, onde estavam guardados os símbolos do trato entre Deus e Israel. Ela não será lembrada nem construída novamente. Só para tirar uma dúvida, eu vou pegar a Bíblia Pentecostal para ler esse texto do 16, ou melhor, do 15 até o 16, para ver como é que está isso aí. Aqui diz assim: e vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. E sucederá que, quando vos multiplicardes e frutificardes na terra, naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá a arca do concerto do Senhor, nem lhes virá ao coração, nem dela se lembrarão, nem a visitarão. Isso não se fará mais. Sabe o que significa isso? Pastores segundo o coração de Deus, consciência, inteligência e sabedoria, são os pastores que são formados segundo o que está escrito no livro de Colossenses, capítulo 1. Vamos ler lá? Abra lá na sua Bíblia. Confira comigo, Colossenses capítulo 1, que diz o seguinte: capítulo 2, verso 2 e 3, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em caridade e enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus, Cristo,
em quem estão escondidos todos os tesouros da ciência e da sabedoria. Tremendo, não é? Que coisa espetacular! E dentro dessa realidade eu tenho procurado formar aqueles que hoje são chamados de pedras, edificação da igreja, segundo o coração de Deus, gerados pela palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação. E tendo nele também crido, somos selados com o Espírito Santo da promessa, que não tem mais nada a ver com a antiga arca, o antigo concerto. Porque agora nós estamos segundo o concerto da nova aliança. O concerto de Deus com os homens. Concerto do amor, do perdão, da misericórdia. Porque o Espírito do Senhor está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a pregar para os contritos, quebrantados de coração, a pôr liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a libertar os presos, oprimidos e cansados e abatidos, a preparar o ano aceitável do Senhor, a anunciar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. E qual é a vingança? Perdoar, perdoar, perdoar e perdoar. Que coisa impressionante! Porque o Senhor mesmo viverá entre vocês. Ele diz: eis que estarei convosco. Onde 2 ou 3 estiver reunidos em meu nome, eu estarei convosco. Em espírito e em verdade. É-me dado todo o poder no céu e na terra, toda a autoridade no céu e na terra. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jerusalém será conhecida como o trono do Senhor. Jerusalém que é do céu. Jerusalém que é do céu, como está em Hebreus, capítulo 12, verso 22. Mas chegastes a Sião, Sião, o Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia, a igreja dos primogênitos, que estão escritos nos céus, a juiz e a Deus, o juiz de todos, é os espíritos dos justos aperfeiçoados. Todas as nações do mundo se reunirão ali para adorar ao Senhor e nunca mais se esforçarão para fazer o que se deseja o seu coração rebelde e malvado. Naquele tempo, as nações de Israel e Judá voltarão juntas da sua escravidão nas terras do norte e habitarão na terra que eu dei como herança aos seus antigos parentes. A terra é o reino dos céus entre nós. Eu pensava na maneira de dar a vocês um lugar entre os meus filhos. Queria descobrir de um modo de dar a vocês esta bela terra, a melhor terra do mundo. E a única maneira era você me considerar seu pai e nunca se afastar de mim. Que coisa! Mas o que aconteceu foi justamente o contrário. Como mulher mentirosa que abandona o marido para viver com um amante, assim você me abandonou e foi adorar outros deuses. Estou ouvindo um barulho no alto dos montes, barulho de gente chorando. São os filhos de Israel que não quiseram saber do Senhor Deus e se afastaram para longe dele. Voltem, meus filhos desobedientes, voltem para mim, e eu os curarei dessa terrível desobediência. É impressionante, não é? Deus não condena, quer tirar da condenação. Deus quer dar a vida aos que estão na morte, da desobediência, da insubmissão, vencidos, dominados pelo grande dragão, a antiga serpente, no pecado da morte.
Voltem, meus filhos desobedientes. Voltem para mim e eu os curarei dessa terrível desobediência. E eles respondem: sim, nós voltaremos, porque o Senhor é o nosso Deus. Já estamos cansados de adorar ídolos sobre os montes e realizar festas imorais no alto dos morros. Tudo isso não passa de ilusão. A verdade é que somente no Senhor, o nosso Deus, existe salvação para Israel. Desde a infância temos visto nossos pais desperdiçarem tudo que tinham, ovelhas, gado, filhos e filhas, adorando ídolos. A vergonha de Israel. Temos agora de nos arrastar, cobertos de pecado e de vergonha, e reconhecer que desde a infância, nós e nossos parentes antigos temos pecado contra o Senhor nosso Deus. Nós não quisemos obedecer à sua voz. Que coisa tremenda, você não acha? Eu vou ler mais um pouco do capítulo 4, que diz assim: Israel, arrependa-se. Igreja, arrependa-se. E voltem para mim, diz o Senhor. Se você jogar fora todos os seus ídolos, não será mais um povo sem terra, andando sem destino pelo mundo. Se você passar a jurar apenas por mim, o Deus vivo, e a viver honestamente com justiça e verdade, então os outros povos poderão conhecer e amar ao Senhor, recebendo suas bênçãos. Esta é a mensagem do Senhor aos homens de Judá e de Jerusalém. Amoleçam a terra dura de seus corações, senão a boa semente vai ser desperdiçada entre espinhos. Capítulo 4, do 1 ao 3. Eu paro aqui. Achei por demais interessante essa revelação e deixo para o seu julgamento. A visão continua: está na hora de eu tirar a minha igreja do cativeiro do celular. Sabe, meus irmãos, eu creio nas visões, nos sonhos e revelações. E se Deus coloca o celular como o seu concorrente, é porque neles, no celular ou nos celulares, nas redes sociais, na internet, a quantidade de espíritos que combatem contra a alma dos homens é impressionante. E os homens hipnotizados, muitos, podem simplesmente sucumbirem. E se permanecerem com ele, não terão chance. Porque Deus não habita, meus irmãos, no mesmo teto que Satanás. Casa dividida não subsiste. Não podemos dividir 50% para Deus e 50% para a serpente. E eu me lembrei que quando eu me converti, em 92, eu me batizei. Deixei o mundo em junho de 94. E naquela época, o pastor Prado, da antiga igreja IEFA, um dia teve uma visão comigo e disse: Araújo, Deus mandou te avisar que Ele não te quer 50%, ou é 100%, 50% não serve. Foi a partir daí que eu comecei a saber que eu tinha que deixar para trás a minha profissão, que eu amava tanto, a música. E me entreguei ao Senhor. Hoje, Deus não quer você 50%, e 50% das redes sociais, da internet, 50% de Baal curtindo pecado, iniquidades, transgressões, idolatrias, vaidades, ostentação, soberba, jactância, orgulho, avareza,
Deus não quer você assim. Aqueles que quiserem irão sair do cativeiro do celular para entrar no vale dos ossos secos. E disse o texto de Apocalipse 21, verso 8. Meus amigos, eu vou em breve fazer uma pregação sobre o vale dos ossos secos, para onde nós estamos caminhando. O vale dos ossos secos é o vale da humilhação. E os ossos estão secos porque não tem carne, nem as obras da carne. Veja, Apocalipse 21, verso 8. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Sabe, meus irmãos, a palavra fala por si só e sozinha. Estes ficarão de fora, diz a visão. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídas, e as relíquias dos ímpios todas perecerão. Salmo 37. Vamos ver o que está escrito lá. Salmo 37, verso 38, está na visão aqui. Diz o seguinte: quanto aos transgressores, serão a umas destruídos, e as relíquias dos ímpios perecerão. Quer dizer, tudo aquilo que você tem como relíquias vai perecer. As relíquias, meus amigos, são objetos os quais você possui como precioso e tem grande estima. Coisa que você respeita demais e admira, e para você é imprescindível. E eu escuto as pessoas dizer: eu não consigo mais viver sem o celular. Deus me livre. É a minha relíquia. Sabe, meus irmãos, a relíquia dos ímpios perecerão, mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. E o Senhor os ajudará e os livrará. Verdadeiramente. Estes que não quiserem sair do cativeiro, as suas relíquias são de impiedade. Avisa a igreja e escreve essas coisas, pois precisam renunciar às suas relíquias para aceitarem as maiores riquezas, que é o vitupério de Cristo, mais do que os tesouros do Egito. Porque assim tem em conta a recompensa. E deu o texto de Hebreus capítulo 11, verso 23. Assim como o meu servo. Toda honra e toda glória ao meu Senhor e ao meu Deus, Salvador Jesus Cristo. Mas eu já estou na mesma condição que Paulo disse. Estou crucificado para o mundo. E o mundo está crucificado para mim. Não tenho mais nenhum prazer com ele. Quero deixar claro para você. Em Hebreus 11, verso 23, nós temos aqui algo muito impressionante. A revelação de Moisés. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais. Se não é o Espírito Santo de Deus a nos lembrar
a nos ensinar, nos orientar, nos instruir, segundo as visões e revelações. Por nós mesmos, nós não teríamos capacidade de nada. É muito difícil o ser humano conseguir vencer sozinho. Deus, Ele tem que estar presente, cooperando conosco, nos instruindo, nos ensinando, nos amparando, nos dando a direção. Por isso que Ele nos deixou o Espírito Santo para nos guiar em toda a verdade. Paulo nos ensina que é por Cristo que temos tal confiança em Deus, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade de pensar vem de Deus. Eu vou relatar para você agora esse escrito acerca de Moisés, para dizer para você quem é Moisés. Moisés, quando ele foi para o deserto, ele tinha 40 anos. E lá no deserto ele ficou mais 40 anos. E quando ele voltou para o Egito, para libertar o povo do cativeiro, ele tinha 80 anos. E depois ainda viveu mais 40 anos. Então, pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso, belo, bonito. E escondido por quê? Porque naquela época o rei havia dado ordens para matar todo macho entre os hebreus. Para matar todos, porque eles se procriavam demais. Era para deixar só as fêmeas, para servir de mulher para os egípcios. E gerar egípcios, não hebreus. Porque naquela multiplicação não lhe era interessante, ele tomaria o país. Olha que coisa. Então nós vemos uma coisa impressionante. E não temeram o mandamento do rei e guardaram aquele menino por 3 meses. E como você sabe, Moisés foi colocado num cesto e colocado no rio Nilo. E ali sua irmã foi com ele na beirada do rio, até que a filha de Faraó olhou aquele menino, achou ele bonito, lindo, maravilhoso e tomou para si. Interessante, você não acha isso? Essa passagem, eu vou confirmá-la para você. Está escrito no capítulo 2 do livro de Êxodo. Foi-se um varão da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho. E, vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e peixe. E pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. E a irmã do menino postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, e a tomou. E abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã à filha de Faraó: irei eu a chamar uma ama das hebreias, que crie este menino para ti? Fez a pergunta para ela. E a filha de Faraó lhe disse: vai. E foi-se a moça e chamou
a própria mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leve este menino e cria-mo, eu te darei um salário. E a mulher tomou o menino e o criou, isto é, o próprio filho. Realmente os caminhos do Senhor é na tormenta, né? Eu falo isso desde que eu me converti e sei que é na tormenta. O caminho do Senhor é na tormenta. E eu cantava e canto uma música interessante sobre isso. Paz em meio à tormenta. Olha que coisa tremenda. E a mãe, a própria mulher, tomou o menino e o criou. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou, e chamou o seu nome Moisés, e disse: porque das águas o tenho tirado. Olha que coisa tremenda. Então essa é a realidade da história de Moisés, criado pela filha de Faraó, e ela lhe pôs o nome de Moisés. Que coisa tremenda. Vamos analisar o segundo parágrafo. Verso 24. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Muitas vezes eu parei aqui para analisar e não compreendi essas realidades. Hoje, por causa da batalha, da guerra das sementes, eu vou lhes dizer. Moisés com certeza é escolhido desde o ventre. Moisés com certeza é escolhido, lançado no rio, achado pela filha de Faraó. Grande batalha. Por que ele escolheu antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado? Evidentemente, sua mãe e seu pai com certeza lhe ensinaram e lhe instruíram acerca da fé que foi pregada a Abraão, Isaque, Jacó e José do Egito. Instruído e ensinado, e movido pelo poder do Espírito Santo, ansiava em ajudar a libertar aquele povo. Ele não viu o mundo, nem as riquezas do mundo, porque diz aqui, no verso 25, 26, escolhendo antes ser maltratado, humilhado, ultrajado, perseguido, caluniado, difamado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo. Quando nós declaramos que Moisés, meus irmãos, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo, do que os tesouros do Egito, isso é loucura para os que perecem. Moisés escolheu os insultos, as injúrias. Ele escolheu ser infamado, tratado como um criminoso. Escolheu ser envergonhado. Ele escolheu receber as repreensões, ainda que severas e duras. Escolheu o desprezo. Ele escolheu a desonra, a humilhação, o rebaixamento. Ele escolheu ser por tudo escarnecido, zombado, do que os tesouros do Egito. Porque tinha em vista a recompensa, instruído, ensinado, através de seus pais e pelo próprio Deus, tendo a mensagem com certeza de Abraão, Isaque, Jacó, José, aquela história espetacular. Moisés, pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, pôs-se com firme como vento invisível. Então Moisés tinha uma fé transcendental, ele se fez superior no mundo espiritual, sublime,
avantajou-se no entendimento, no discernimento, na sabedoria e na inteligência. E nada neste mundo tinha nenhum valor para ele, a não ser cumprir com alegria a carreira que lhe estava proposta. O mundo não era mais nada para ele. Como disse Paulo, ele estava crucificado para o mundo e o mundo estava crucificado para ele com todas as suas riquezas, honra, glória, prestígio. Sabe, meus irmãos, eu pergunto, quantos Moisés será que existem no mundo? Será que nós acharíamos alguns Moisés por aí, não? Então nós vemos que essa fé de Moisés são pouquíssimas pessoas, pouquíssimos líderes que têm. Porque eles dizem que Jesus veio para nos dar vida em abundância. Só que eles esquecem que a vida em abundância é a vida espiritual. É acrescentar a fé à virtude. A virtude é a ciência a temperança, a temperança a paciência é a piedade o amor fraternal, a caridade. Porque se em vós houverem e aumentarem essas coisas, não vos deixarão ociosos e nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele que não acha as coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. E sabe, meus irmãos, nós precisamos tirar a nossa cabeça do Egito, resgatar a nossa mente de volta para Deus, resgatar o nosso sentido de volta para Deus, nosso cérebro, nossos sentimentos, nossa natureza, de volta para Deus. Precisamos lembrar a todo momento que Ele está voltando. Eu me recordo sempre daquela canção do Padre Zezinho, que eu sempre gostei de cantar. Se ouvires a voz do vento chamando sem cessar, se ouvires a voz do mundo mandando esperar, a decisão é sua, a decisão é tua. Se ouvires a voz de Deus chamando sem cessar, se ouvires a voz do mundo querendo te enganar, a decisão é sua, a decisão é sua. Os convidados, são muitos os convidados, quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo. Já se perdeu, cresceu, ninguém colheu, e o homem passando fome, de paz, de pão e de Deus. A decisão é sua, a decisão é sua. Sabe, meus amigos, o trigo que se perdeu, cresceu, ninguém colheu, são pessoas maravilhosas, pessoas justas, retas, humildes, mansas,
Pessoa que em seus corações se preocupam com o semelhante, não fazem mal, não maltratam, não roubam, não lesam. Que crê em Deus, mas não teve quem lhe pregasse a verdade. Não teve quem lhes pregasse o mistério da piedade, o mistério da caridade, o mistério do grande amor de Deus. Lhes ensinasse a realidade da voz de Jesus Cristo, pela palavra da vida eterna, que é Espírito e verdade. E a pessoa simplesmente creu, mas não compreendeu. E como o trigo cresceu e se perdeu e ninguém colheu, e passou o tempo e veio a fome de paz, de pão e de Deus. E sem entendimento, sem conhecimento, sem sabedoria, não puderam tomar uma decisão. A decisão de seguir o verdadeiro caminho. Se ouvires a voz do vento, ventos de doutrina chamando sem cessar, se ouvires a voz do mundo mandando esperar, a decisão é tua, a decisão é tua. São muitos os convidados, são muitos os convidados, quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo. Ainda mais agora com a internet, com tantos entretenimentos oferecidos de manhã à noite, 24 horas por dia. Quem tem tempo para buscar a Deus, entender a Deus e compreender o seu chamado, e sobretudo saber que Deus não imputa pecado, mas quer tirar a pessoa do seu estado de condenação, que ela nem sabe que está, pois está enganada. E muitas vezes, cega sem entendimento, despreza o chamado. Se ouvires a voz de Deus chamando sem cessar, se ouvires a voz do mundo querendo te enganar, a decisão é sua, a decisão é sua. São muitos os convidados, são muitos os convidados, quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo. O trigo já se perdeu, cresceu, ninguém colheu, e o homem passando fome, de paz, de pão e de Deus. A decisão é sua, a decisão é sua. A decisão é sua. Cuidado para não decidir errado. Há duas sementes, uma que te chama para o mundo celestial e a que te convida a permanecer no mundo terreno. Mas tudo isso passa. Não ficará pedra sobre pedra. Mas aquele que crê no Senhor sabe de antemão que céus e terras passarão, mas as suas palavras não hão de passar. E esta é a palavra que entre vós é evangelizada.